Olá, bom dia. Bom dia, Escobar. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Silvano. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Escobar. Bom dia, Julinho. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Aqui Graças a Deus. todos animados em horário de varejista, como diz Marcos Gouveia. Exatamente. Inclusive já é meio tarde até, né? Isso. Amigos, nós vamos começar às 8 horas, por enquanto estamos fazendo os testes. E se você quiser falar um pouquinho, Escobar, só para a gente avaliar teu som. Bom dia para todo mundo. Hoje vai ser um prazer bater esse papo aqui, junto com gente tão boa do varejo e que ou está atuando na linha de frente ou está ajudando sempre a gente a melhorar as nossas operações. Então vai ser um prazer grande estar aqui com vocês. Tá ótimo, Escobar. Tanto o vídeo quanto o som. Que bom. A mim tá perfeito também. A gente já está com uma audiência, alguns amigos presentes que estão nos prestigiando, como Pedro Guache. Obrigado pela presença. Legal, Pedro. Um abraço pro Pedro, hein? Um dos nossos ícones aí da categoria, sem dúvida nenhuma. Renê Vogelar, seja bem-vindo. Foi meu chefe na Incepa, profissional que me ensinou os primeiros passos aí do marketing. Renê, muito obrigado pela presença. É muito bom a gente ver colegas aí que nos inspiram também participando, sempre em desenvolvimento. Obrigada, amigos. Vou aproveitar o gancho e agradecer também ao Jurandir, que está aqui também, um amigo meu de velha guarda, aí, mais de 20 anos que a gente se conhece nesse mercado, principalmente o varejo de construção, Beth. É só a gente trazer assim, nomes como o Leonardo, o Escobar, o Júlio, o Roberto, que, sem dúvida nenhuma, nós temos uma garantia de envolvimento. Temos muito aprendizado aqui, né? Sem dúvida nenhuma, esse é o objetivo com essa iniciativa. Acho que nesse momento todos precisamos ir e a gente quer agradecer a vocês pela disponibilidade, né, de estar conosco e inspirar aí empresas Brasil afora. Eu que agradeço o convite, Bebeto. É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Verdade. Nós temos ouvido assim, um feedback de muitos participantes de que, de fato, essa iniciativa tem auxiliado a inspirar os seus negócios, inspirar novos caminhos. Estamos todos no mar da imprevisibilidade, né? Isso, sem dúvida alguma. Total. Vamos lá, daqui a pouquinho começamos. Tá bom.
bom dia a todos. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Luiz dia. Henrique, que prefere ser chamado de Escobar. Bom dia, Júlio. Bom dia, Roberto. Bom dia, Bom Carlos. dia. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom dia. Hoje é quase uma edição do Oiapoque ao Chuí. Leonardo em Natal, um grande grupo aí presente em São Paulo, eu com 7 graus, como vocês podem ver aqui em Curitiba. Nossa. Diz o Leonardo que lá em Natal também tem essa temperatura. É um prazer, amigos. A gente é 7 graus aqui. Sensacional. Meu nome é Beth Furtado e eu sou responsável por estratégia e conteúdo na GSMD. Junto comigo, o amigo e o profissional Caio Camargo, que ele é sócio-diretor da GSAP. São 2 empresas do Grupo Gouveia de Souzas, um grupo à frente de consumo e na liderança de muitas iniciativas importantes de compartilhamento de conhecimento, como essa que nós temos aqui. O programa Mercado e Consumo em Alerta é uma edição especial, no caso de hoje, de e-commerce, mas é uma iniciativa do Latam Retail Show, que é um evento importante que vai acontecer entre 15 a 17 de setembro deste ano e que vai ter como tema a retomada e o amanhã. E nós estamos criando essas iniciativas prévias para que a gente possa trocar nesse ambiente de imprevisibilidade. Sem dúvida nenhuma, vivemos uma realidade incomum. Mas eu vou começar pedindo para que cada um se apresente e traga também um pouquinho da sua bio e dos seus negócios, da sua empresa, para que todos conheçam um pouco dos negócios envolvidos aqui do Expertise. Vamos começar aí por você, Leonardo. Conta um pouquinho da sua história e do Nordestão Supermercados, uma empresa importantíssima na realidade brasileira. Bem, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bem, me chamo Leonardo, fazendo um rápido bio meu, né? Tenho 36 anos, sou casado, pai do Nicolas. Estou no Grupo Nordestão há 10 anos. Comecei como gerente de controladoria e hoje eu assumi a área de diretoria de tecnologia e informação, tá? Falar um pouco sobre o Grupo Nordestão é muito simples, porque basta a gente se remeter ao propósito da empresa, tá? O propósito da empresa é nutrir a vida com carinho e excelência cada vez mais, tá? E a gente tem como valores gostar de gente, atendimento acolhedor, ambiente humanizado, perfil realizador e crescer com planejamento. Então, basta falar isso que as pessoas já têm uma noção que é uma empresa muito próxima e de muito calor humano, tá? A gente é uma empresa de 47 anos, estamos no Rio Grande do Norte, somos pela Nielsen, né, o principal mercado de supermercado é a gente, mesmo com todos os competidores, o Carrefour, nosso colega aqui, Escobar, estando aqui em Natal também, mas a gente é muito próximo. Inclusive, a discussão do e-commerce, que começou alguns anos atrás, ela teve muito uma pegada de como fazer o e-commerce levando ainda esses valores de calor humano e proximidade para um ambiente de e-commerce. Então, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas basicamente sou eu e o Grupo Nordestão. Perfeito. Escobar. Bom, eu sou o Luiz Escobar, eu tenho 51 anos, sou casado agora, já vai fazer 21 anos e tenho 2 filhas, a Marina e a Lígia. Estou no varejo, hoje em dia é meio feio falar isso, mas estou desde 1991, né? Já tenho uma janela e eu fiz a primeira parte da minha escola em Lojas Americanas e americanas.com. Fiquei lá nesse grupo 14 anos. Depois saí e tive aí vamos dizer assim, uma vivência bem ampla de varejo, porque juntei B2B, o B2C e o e-commerce, né? Então, o e-commerce comecei na americanas.com, mas depois eu fui tocar atacado no Ponto Frio, depois, quando ainda era Globex, uma empresa não do grupo Pão de Açúcar, ainda era Globex. Depois disso, fui para o Grupo Martins, trabalhei 4 anos lá com o seu Alair, em Uberlândia, uma passagem sensacional. Atuei numa frente de quase que uma franquia de supermercados que o Grupo Martins tem. Depois voltei, trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, na Cenova.com, que era o braço de comércio eletrônico, aí já com Extra, Ponto Frio e Casas Bahia. Depois Múltiplos, Buscapé e agora
Carrefour. Né? O Carrefour é uma empresa que está no Brasil desde 1975, se eu não estiver enganado. A primeira loja foi ali na Marginal Pinheiros, em São Paulo. E hoje ela é um ecossistema no Brasil. Né? O Carrefour ele tem ativos extremamente importantes, ele tem o Carrefour, que todo mundo conhece, basicamente pelos seus hipermercados, mas que também tem supermercados e tem lojas express, são quase 200 lojas express que o Carrefour já tem. O Carrefour tem drogaria, o Carrefour tem posto de gasolina, uma rede importante de postos de gasolina, com faturamento absolutamente relevante. O Carrefour tem o Atacadão, que é o maior negócio do grupo no Brasil, né? E um modelo único, um modelo de sucesso, uma máquina de guerra em termos de modelo, né? Um negócio que se prova ano a ano. E o Carrefour tem um banco, que é o Banco Carrefour, que é o 5º maior emissor de cartão de crédito no Brasil, um banco de incrível sucesso, com uma bela de uma rentabilidade. Então, o Carrefour é um ecossistema bastante poderoso e que tem tentado agora, com o digital, né, realmente fazer o amálgama de todo esse ecossistema. A digitalização ela facilita e barateia essa possibilidade, e é nisso que a gente está trabalhando forte aqui dentro do Carrefour para isso. Vamos poder fazer uma troca de vários segmentos aí. Obrigada, Escobar. Roberto, vamos lá com você. Bom dia, pessoal. Eu sou Roberto. Como vocês vão ver pelo sotaque, eu sou gringo do webinar. Eu sou da Espanha, tenho 40 anos e 3 filhos. Eu pedi a eles não participar por aqui, mas pode ser que vocês vejam a eles correndo por aqui. Tenho Não se 3 preocupe, crianças. isso vai acontecer com todos nós e com a audiência. Crianças, gato passando na tela, normal. Fica tranquilo. Esse risco tem aqui mesmo. Então, eu sou da Espanha, eu estou 20 anos com a Nielsen, sempre trabalhando com varejo, fazendo consultoria para varejo. Trabalhei muitos anos na Europa com o Grupo Carrefour, fazendo consultoria para o Grupo Carrefour. Depois estive 3 anos na Ásia, no Oriente, é uma experiência bem interessante, trabalhando com países em desenvolvimento e muito relacionado com o desenvolvimento de e-commerce no Sudeste Asiático. Estava baseado em Saigón, morando 3 anos em Saigón. E depois da Europa, foi um movimento aqui no Brasil, estou quase 2 anos em Brasil. Cheguei em agosto de 2018 para liderar toda a parte de atendimento de varejo, tanto offline como online aqui em Brasil, e coordinar toda a estratégia de varejo na América Latina. E com a compra que a Nielsen fez do grupo EBIT, também peguei a liderança dessa parte de e-commerce. Por apresentar un poquinho a Nielsen y a EBIT, Nielsen es la mayor empresa de pesquisa de mercado, de consultoría de mercado a nivel mundial. Estamos en más de 100 países no mundo. Aquí en Brasil, este 2020 es el 50 aniversario. Estamos de parabéns, porque pasemos 50 años aquí en Brasil. Y como parte de toda estrategia de parcería con varejo y de acompañar las tendencias del mercado, e-commerce era una parte esencial dentro de nuestro negocio. E por isso a Nielsen decidiu faz 2 anos comprar a empresa EBIT, do grupo Buscapé, que era uma empresa que o que faz é medir toda a parte de consumo no e-commerce. Agora mesmo temos mais de 6.000 e-commerce que compartilham conosco em tempo real toda a informação de vendas, e depois eu vou mostrar alguns dados do mercado, porque o que nós fazemos é pegar tudo o que o cliente de e-commerce compra nesses e-commerce para poder dar inteligência ao mercado de e-commerce e juntar com toda a informação offline que a Nielsen já tem de maneira tradicional. Maravilha, Roberto. Hoje o Roberto vai compartilhar com a gente também alguns dados do último mês que nós estamos aqui na expectativa. Júlio, conta um pouquinho de você, da sua carreira. Legal. Antes de mais nada, bom dia a todos aí. É um prazer estar com vocês aqui, dividindo esse espaço, né? Em casa também, depois vamos falar um pouco disso, eu acho. Mas super legal. Estou aqui em São Paulo, sou nascido em Franca, 40 anos. 40 não, mentira. É Magazine da Gema, né? Nascido da em Franca. Gema. Prata da Tem Casta, 41, né? Esqueci, porque eu fiz 41 agora no último domingo, então fiquei mais velho. Então são 41 anos, sou casado, 2 filhos maravilhosos, João e Manuela, um casalzinho aí da minha vida. E estou no Magazine Luiza há bastante tempo já, passei por diversas áreas dentro do Magazine Luiza, seja em loja física. Comecei toda a operação lá do online lá atrás, né? Lá no final de 98, 99 a gente começou.
Você ainda começou com a loja virtual física, né? Exatamente. E aí a gente montou o primeiro site lá, era atendimento pelo telefone, era difícil vender por telefone, nós vamos contar um pouco disso aqui. Mas já na atualidade, hoje eu sou o diretor executivo da companhia, estou no e-commerce, né? Vamos contar um pouco dessa história. O Magazine Luiza é uma empresa de 63 anos, super tradicional, empresa brasileira, nascida em Franca, né? Como a Beth já contou aí, hoje com mais de 1.100 pontos de vendas, lojas físicas. São quase 20 centros de distribuição, então uma operação linkada aí multicanal entre online e lojas físicas também, né, com muita tradição. Nós temos o consórcio Luiza também, temos uma joint venture junto com o Banco Itaú, que é a Luiza Cred, também fomentando muito crédito para os nossos clientes. São mais de 25 milhões de clientes hoje na nossa base, né? E vamos contar um pouco da nossa história, o que a gente faz, o que a gente está fazendo, dividir com todo mundo aí também, e estar junto aí para poder trocar informação. Muito obrigado, viu? Obrigada a todos pelo tempo, pela disponibilidade. Aproveito para destacar para vocês que nós estamos ao vivo também no YouTube, iremos considerar aqui, temos profissionais que estão acompanhando por lá também, que vão encaminhar perguntas para cá. Amigos, nós temos aqui uma função Q&A, perguntas e respostas, ou seja, se vocês quiserem endereçar perguntas, utilizem essa ferramenta, que elas nos serão encaminhadas e nós iremos abrir para rodadas de pergunta, considerando também as perguntas do YouTube. Eu queria começar antes, já como é muito cedo, é o horário Marcos Gouveia de ser, como a gente fala, e varejista, eu queria começar com vocês uma pequena rodada, até por sugestão do Júlio, que faz todo um sentido, né, da gente falar um pouquinho do lado humano, antes de nós entrarmos no tema e-commerce, o que suas empresas, que iniciativas vocês gostariam de destacar, que suas empresas estão realizando em prol desse momento de tanta insegurança, que vocês acham que podem inspirar outras empresas a considerarem nas suas táticas para lidar com o momento. Algumas... Pois não. Bom, Diga, acho Júlio. que eu posso começar, Beth. Eu acho que do nosso lado, o Magazine Luiza é uma empresa muito focada a gente, pessoas, né? Então, assim, sempre muito preocupado. São mais de 35 mil colaboradores, né, participando hoje do dia a dia do negócio diretamente, né? E, de repente, uma situação como aconteceu conosco aí no final de março, meados de março, né? Dia 18, 19, dia 15, que vamos fechar a operação, vamos ter que mudar um pouco a forma do nosso trabalho. E logo de cara a gente tomou a decisão de, primeiro, a gente tinha que preservar a saúde, né, tanto dos nossos colaboradores quanto dos nossos clientes, né. Tinha a questão de poder a continuidade da operação. Hoje nós vamos falar um pouco disso aqui, mas nossa operação hoje, 50% do nosso faturamento, ele já vem do nosso online. Então a gente tinha que estruturar isso e, né, para poder preservar o número 1, que eu falei, saúde de colaboradores e também nossos clientes. E por último aqui, não menos importante, né, que eu destaco, a manutenção dos empregos, né? A gente tentar manter todos os empregados aí, desses 35 mil ativos, né, mesmo nesse momento, aí montar um plano para que isso acontecesse, né? Então, acho que essa pegada inicial foi isso, e depois essa convivência de montar um plano todo do trabalho no home office, né, que é o que a gente está comentando bastante aí, de eu, sendo bem franco, no começo eu era meio... será que funciona? Será que vai dar certo essa situação? E, por incrível que pareça, a gente está caminhando muito bem com essa operação aí. Todo mundo muito engajado, trabalhando demais. A gente já louco querendo voltar para cá, para o escritório já, porque fala assim, não dá mais, tenho trabalhado muito mais do que eu trabalhava no escritório. E acho que tem acontecido com todos, né? Quero sair um pouco disso, a saudade dos amigos do escritório, aquele cafezinho, aquele bate-papo, a brincadeira do futebol, né? Eu acho que faz muita parte da nossa cultura assim também. Mas acho que está sendo uma experiência muito boa, já entrando um pouco nesse detalhe aí. Poder estar com meus filhos de manhã aqui, né? Aquele beijo do bom dia, almoçar em casa, né? Que eu trabalho há 25 anos no varejo, não sei o que, né? Acordar, não sair de casa logo cedo, né? E poder curtir isso, trocar com eles. Estão fazendo aula online também, poder contribuir. Aquele problema técnico que acontece, não entra, não acessa, e a gente está ali do lado poder apoiar. Acho que está sendo muito legal. Uma experiência fantástica, realmente muito legal, né? E muito produtiva, né? Lado profissional, a gente percebe que a gente está fazendo coisas assim, a gente consegue nunca imaginou que a gente faria. Dessa forma, muito. Né? Leonardo, muito.
Vou aproveitar o Nordestão, a Fábia Miranda também nos prestigiando aqui, à frente do Recursos Humanos do Nordestão, uma empresa que se preocupa bastante com o ser humano também, né, Leonardo? Inclusive a gente tem discussões diárias sobre como trabalhar, porque a gente é alimento, né? E alimento é uma atividade crítica, né? Não pode parar, é quase como um hospital, né? Então a gente não teve ruptura no nossa operação, mas teve muitas modificações. Desde coisas simples que todo mundo já acabou adotando, desde medir a temperatura do colaborador na entrada, disponibilização de máscara, de álcool gel e etc., até a preocupação também com o cliente, né, em limpeza de carrinhos, limpeza, organização de quantidade de pessoas dentro de lojas. Tem alguns decretos também que saíram de ordens de alguns municípios que fez algumas restrições adicionais, mas assim, o foco desde o dia zero foi em como organizar as pessoas para que a operação não pare, porque a gente tem que um dever de nutrir a vida com carinho, né? Nutrir a população da cidade e nutrir nesse aspecto não só alimentar, como de saúde também. Então, a gente sempre foi nessa linha. Aqui dentro, eu diria que a gente considera bem sucedido, não tivemos nada, pelo menos até o momento, né? Agradecer a Deus, até o momento não tivemos nada fora do contexto que todo mundo está vivendo, e uma preocupação muito grande em como o cliente também não se contaminar dentro da loja, né? Entre eles próprios, né? Como eles evitar isso, essa aglomeração deles. Sem dúvida. Escobar, você gostaria de destacar algum ponto das iniciativas do Carrefour? Sim, esse realmente, infelizmente, né, nessa situação, numa situação de crise, onde pessoas estão perdendo sua vida, né, quer seja de forma definitiva ou com grande dificuldade, mas está sendo um orgulho assim, muito grande ver como que o Carrefour se comportou desde o momento, talvez menos um, desse problema, porque como nós somos uma empresa francesa, né? Ainda que com uma atuação local sempre bastante, vamos dizer assim, ligada com a cultura local, né? O Carrefour tem uma cultura muito diferente, ele não é uma empresa super centralizada, com filiais ao redor do mundo, não, ele realmente vive aquele país, né? Mas, fundamentalmente, uma empresa cuja matriz é na França, né? Então você e tem operações na Itália, na Espanha. Então a gente começou a ver, né, as coisas acontecendo de forma muito concreta, dava quase para a gente tocar o problema fora daqui. Né? Então a gente rapidamente constituiu aí um comitê de crise que começou a produzir soluções antes do negócio eclodir no Brasil. Quando eu digo antes, uma semana antes. Tá? Então, a gente foi para home office uma semana antes do que efetivamente foi. A gente, desde sempre, preocupação com a saúde, quer seja dos colaboradores, quer seja dos clientes. Com os colaboradores, toda a preocupação de identificar possíveis casos e já colocar em quarentena, de entender quem era grupo de risco e aí já fazer também um afastamento, de garantir para aqueles que ainda precisavam continuar indo à matriz o distanciamento, comprando notebook para todos os funcionários da matriz. Todos os que não tinham, o Carrefour comprou notebook e botou nas suas casas com VPN, com tudo, toda a condição para que a pessoa pudesse trabalhar de casa. Na parte de lojas, rapidamente desenvolvemos um acrílico que separa a pessoa do caixa do cliente. Isso foi um negócio, acho que, ao meu ver, genial. Foi uma iniciativa desenvolvida aqui. Começamos também bastante rápido a usar aquelas máscaras de acrílico. Fizemos a separação nas filas, né? O espaçamento nas filas, não só no caixa, mas no açougue, na padaria, na peixaria, na rotisseria, em todos os lugares que tivesse fila na loja, álcool gel na entrada, medição da temperatura dos colaboradores e dos clientes na entrada de todas as lojas. Logo depois o cliente passa por um álcool gel,
passa o álcool gel na mão, aí entra na parte de hortifruti e tal, onde tem manipulação de plásticos, tem toda uma estrutura ali também, higienização dos carrinhos, né, de forma intensiva, assim, uma preocupação muito grande com a saúde. E a outra preocupação, que eu considerei extremamente responsável, foi no abastecimento. E não só em abastecer, mas em não deixar desabastecer. Então, todo mundo sabe que o varejo, ainda no Brasil, ele é muito fisiológico em termos de promoções. Tá? É um varejo que faz promoções de preço, compre já, né? É agora, só amanhã, só hoje. Tal. Então, a gente tem muito isso no varejo. E sempre foi muito bom que tivesse isso, mas nesse momento não dava para ter. Por quê? Porque você podia desequilibrar o jogo, né? Do tipo, quem pode mais, pode mais. Então, as pessoas com mais poder aquisitivo poderiam desabastecer, aproveitando preços mais baixos de pessoas de baixo poder aquisitivo. Então, a e gente agora temos novas ondas dessas buscas, né? Inclusive, então, o Roberto vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso. Nós suspendemos promoções, só deixamos comunicação institucional, nós suspendemos as nossas promoções. A gente adotou um linguajar, por exemplo, palavras como aproveite, a gente tirou, como já, a gente tirou. Né? Tudo aquilo que poderia indicar que a pessoa tivesse que correr ou que fosse para se aproveitar do momento. Então, a gente, modulou o linguajar, isso foi bastante... Essa é uma dica importante, eu acho que, Escobar, que você traz e que acho que para todos nós, né? Nós temos, inclusive, que tomar cuidado agora com a forma como nós nos expressamos para não gerar e não intensificar os problemas. Exatamente. Eu queria aproveitar aqui e finalizar com o Roberto, ver o Grupo Nielsen, quais tipos de iniciativa. Mas, antes disso, eu gostaria só de destacar, a Renata Xavier, Rafael Aquino, que vocês estão levantando a mão, nós não estamos usando essa função, é necessário que vocês escrevam no Perguntas e Respostas suas perguntas, que nos serão endereçadas para a gente encaminhar depois aqui na rodada para os nossos debatedores. E, Roberto, você gostaria de destacar algum ponto da Nielsen? Bom, va muito en línea con lo que los compañeros comentaron y con lo que sobre todo Escobar, a Nielsen siendo una empresa multinacional, nos tiñamos a experiencia de Europa, inclusive de China, y é curioso porque a primeira semana nosa de home office foi a primeira semana no Nielsen China de retomada no escritorio. Então, acompañamos como o time da Nielsen China voltou no escritorio depois de 2 meses fora, e de alguma maneira esa experiencia nos ayuda moito a entender tempos, a entender prazos. É certo que muda e é diferente, mas nós tamén estamos nos anticipar, então fixemos o home office unha semana antes tamén, tivemos que ter todas as medidas de os empregados con os computadores en casa, llevar os computadores a casa dos empregados e demais. E unha vez que cuidamos as persoas, o foco noso é poder ayudar a nosos parceiros de varello a esa labor esencial que eles ten. Nós non vendemos alimentos que sea unha cousa esencial para o consumidor, mas nos ayudamos aos parceiros de varello a con esa información que ainda agora é máis importante. O que nos estamos percibendo é que en de crisis a información e ter unha información acurada, ter unha información rápida, ter unha información precisa é ainda máis importante, porque eu acho que o que percibemos é que ten unha sobreinformación, todo o mundo facendo reportes, todo o mundo compartillando dados, então é importante ayudar a facer esa limpeza con dados rápidos, acurados e para ajudar ao suporte dos negócios, dos nossos parceiros. Exatamente, Roberto, e por isso que a gente convidou a Ebit Nielsen para fazer parte desse programa, para nos iluminar aí com dados. Vamos entrar no nosso tema, do e-commerce especificamente. Provavelmente a audiência tem conhecimento que mais da metade das maiores empresas varejistas não tem e-commerce. De alguma forma, o canal foi bastante relegado por diversos motivos,
Um deles, por exemplo, é a questão de uma análise do retorno sobre o investimento daquela loja, daquela operação. Em muitas análises, não fechar a conta, por vários motivos também, por questões de logística, custos de frete, necessidade de investimento em marketing. A loja online, como diz um amigo meu, Jean, especialista em e-commerce também, fala que é uma loja localizada num corredor terciário de um shopping center, ou seja, não tem localização. Se você não tiver um investimento em marketing, você não consegue gerar tráfego. Agora, mais recentemente, nós temos dados de consultorias como a Forrester que mostram que o impacto das vendas online sobre as vendas totais é significativo, acima de 59%, 60%. O Magazine, inclusive, tem números até superiores em relação a isso. Ou seja, a loja online responde por influência sobre as vendas totais de uma forma muito importante, muito relevante. E essa é a análise que tem que ser feita ao analisar o canal, e não apenas a loja por si só. Mas, para a gente começar esse debate, eu vou pedir para o Roberto trazer alguns dados dos últimos 30 dias. Ele vai compartilhar conosco uma apresentação em PowerPoint que ele preparou especialmente para nós, para fazer uma análise mais recente dos dados. Roberto, com você. Bom, vou tentar ser rápido e não trouxer muitas informações, mas sobretudo alguns insights que nós estamos compartilhando com o mercado. Os dados que eu vou mostrar são os dados últimos que ainda inclusive não liberamos. Vamos a liberar a nossos parceiros, a nossos clientes hoje ao dia, porque vai haver que a informação fechando os dados esta segunda-feira, o dia 13, então é o último dado. Que é o que nós estamos acompanhando? O que nós estamos acompanhando, eu acho que é óbvio e todo mundo tem clareza, é que o e-commerce está continuando con unha tendencia crescente. O que temos é un crecimento nas últimas 5, 6, 7 semanas ben expresivo, mas o que estou mostrando aquí neste primer chart é total e-commerce, que eu acho que é importante remarcar. Aquí estamos incluindo toda a parte de electrónicos, electrodomésticos, roupa, móveis, todas as categorías que se venden online. Un dado interesante que estamos ollando é que o ticket medio está cada vez máis pequeno, lógicamente, porque ten entradas de categorías de alto giro. Ten tamén interesante que teve unas semanas de crecimento e un pequeno descenso aquí, un pequeno pico negativo ou menos crescente na semana do 17 ao 23, porque foi a primeira semana depois do boom en el que comenzaron a ter unos certos desafíos logísticos todos os e-commerce, con certo problema de entrega e con un pico difícil de atender aos clientes, e eu acho que depois nosos parceiros comentarán desas dificultades. E é interesante porque é exactamente a mesma tendencia que nos vimos en outros países. Cando eu acompanho o que aconteceu na España, na Italia, inclusive na China, moito máis desenvolvida, tive un crecimento moito expresivo a primeira, segunda semana do impacto da cuarentena. A partir de aí, tive moitos varellistas que tiveron problemas claros de logística e, por exemplo, na España, o líder de varello que é a Mercadona tive que fechar a operación de e-commerce. É un caso moito serio de ter que fechar unha operación de e-commerce cando é un varellista que supón 50% das vendas online no país, da parte alimentar. E unha cousa que eu acho que é boa para falar do varello online brasileiro, porque aquí eso non aconteceu. Tiveron desafíos, e eu acho que nosos compañeros, Escobar, Julio, Leonardo van a compartir, mas ninguén teve que fechar a operación de e-commerce, como aconteceu en outros países de Europa. Mas sim, vemos un crecimento que continúa, mas para mí a parte chave e o que va a ser o aspecto máis positivo desta crisis, e podemos encontrar un aspecto positivo, é este dado de entrada de novos consumidores. O que nós temos na línea azul é de todos os compradores online, cuáles son novos compradores, clientes que nunca tiñan comprado antes online. A línea azul é total e-commerce, a línea verde é FMCG, categorías de alto giro, alimentação, bebidas, higiene e beleza, o produto que normalmente venden nos supermercados. O que vemos é que durante as primeiras semanas, os primeiros días da crisis, ten un porcentaje que llega a ser de 40% de consumidores que son novos no canal. Son caras que nunca tiñan comprado en e-commerce, que posiblemente por unha necesidade, por un medo de sair de casa, por un problema de ir na loja, eles entran no canal online, e ese é un consumidor que agora o grande desafío para Carrefour, para Nordestao, para Magalu, como conseguir que ese cara se convenza, fique satisfeito da compra que ele fez online e fique no canal, porque a experiencia que nos temos con a China é que depois da saída da crisis, a China já tem máis lojas abertas,
muitos dos novos consumidores de e-commerce que nunca tinham comprado online, ficam online. Inclusive temos um dado de compradores de mais de 60 anos, pessoas muito senior que nunca tinham comprado em e-commerce na China, agora declaram que vão a seguir comprando online porque descobriram o canal, porque tem uma nova realidade, certo medo a visitar nas lojas. Então, eu acho que esta entrada de novos consumidores é um dos aspectos fundamentais, como conseguir atender a estes novos consumidores e manter estes novos consumidores. Focando no produto alimentar, o que sería FMCG, aquí claramente a línea de crecimiento es ascendente y esta última semana, a semana fechando esta segunda feira, día 13 de abril, foi a semana de maiores vendas de e-commerce en FMCG de todo o ano. Estamos falando de uma venda muito expressiva e, para mí, um dado interessante este que temos na parte de abaixo da tela. Si pegamos 100% dos pedidos de e-commerce e quanto representan os pedidos de FMCG, esta semana FMCG supolla 13,5% de todos os pedidos de e-commerce, quando históricamente nunca foi máis de un 10%. Então, claramente, o FMCG, as categorías alimentares de limpieza do lar, están crecendo expresivamente en e-commerce e iso vai se manter durante todas as semanas da crisis, porque é unha tendencia que nós já vimos en outros países e que, lógicamente, tive ese problema das primeiras semanas, mas agora que unha vez a operação está moito máis estável, o crecimiento, sobre todo nestas categorías, va a seguir sendo ben expresivo. Eu quería somente mostrar algún dado máis, se entrásemos a nivel categorías, cuáles foron as categorías que máis creceron? Dentro da parte de alimentar, lógicamente, tudo que ten que ver con cesta básica e inclusive produtos que nunca foron tradicionais de e-commerce, como pode ser toda a parte de hortifruti, frutas, verduras, legumes, que sempre falamos que era o grande desafío para e-commerce. Os clientes están comprando online y ten crecimiento de un 10%, y esto es semana versus semana, no estoy falando versus o ano anterior, estoy falando última semana versus a semana anterior, que ya foi ben expresiva. Y dentro da parte de no FMCG, o que nos encontramos é claramente esa nova realidade de facer a vida dentro de casa. Que está crecendo nas vendas? Categorías de musculação e de ginástica, porque as persoas têm que facer academia en casa, máquinas de costura, porque as persoas têm que facer tarefas en casa, lava-lousas, inclusive ciclismo, y cuando falamos de ciclismo son para facer a bicicleta en casa, cursos, educación, y esta parte de automación comercial é que son impresoras, productos para imprimir os tickets, porque ten moita gente que está comenzando a ter que facerse un negocio desde casa. Moitas persoas, negocios en pequeña escala, que ten que comenzar a operar desde casa. Entón, é unha oportunidade para as categorías que non son de alto giro, porque ten unha nova realidade de un consumidor que ten que ficar en casa e ten necesidades novas. Por exemplo, un produto que nunca teríamos imaginado que podería ser importante en e-commerce, chocolate, ovos de Pascua, unha Pascua única, moito especial, porque non ten a visita na loja ou ten unha visita moito máis limitada na loja, mas un incremento super expresivo. Aquí já non falamos de triple digits, falamos de 4 dígitos, crecimientos de máis de 1000%. Tudo ben que a base do ano pasado era pequena, mas estamos falando de crecimientos expresivos das categorías de Pascua e de unha nova, podemos falar de unha nova Pascua digital. O consumidor querendo facer a Pascua, querendo regalar ás crianzas os chocolates, máis facendo esa compra online e non tanto na loja física. E já por fechar e posiblemente por abrir un pouco a conversa e comparar o que están facendo os grandes operadores de mercado, como Carrefour ou como Magalu, con o que é a media de mercado, eu acho que un tema importante é tudo que ten que ver con a logística, con o frete, con o tempo de entrega. O que nós temos aquí unha media cando colocamos todo o e-commerce brasileiro, non somente os grandes, sino tamén os pequenos varellistas, e o que nos encontramos é claramente que o tempo de frete, o tempo de entrega, sufreu, e agora mesmo estamos nunha media de 8 días, eu sei que Escobar, onde falábamos, eles están conseguindo unha coisa récord de entregar en D+1, e unha coisa moito única, porque como falei, en outros países de Europa están tendo fila virtual, e unha coisa única, non somente fila para entrar na loja física, sino que cando você va a comprar en e-commerce, ten que facer fila de 1 hora, 2 horas, 3 horas, esperando para poder facer a compra online, alén do tempo de entrega. Eu acho que aquí o varello brasileiro está sufrendo nese sentido, mas temos casos ben únicos como os que temos aquí na platea, no palco digital, que van a poder compartir outros casos, porque este começa a ser un diferencial. Temos clientes que entraron no mercado, mas temos que conseguir que ese cliente enxergue que e-commerce é unha solución e este tema de frete,
custo do frete e, sobretudo, o prazo, podeis facer un diferencial no curto e medio prazo com a saída da crise. Então, só fazer Sim. Só voltando no slide anterior, só para explicar para a audiência que está acompanhando a gente, né? A primeira coluna que você tem é a porcentagem dos fretes. O próximo slide, por favor. É o próximo slide. A primeira coluna aqui é referente à porcentagem de varejistas que vocês estavam auditando, que estavam utilizando a questão do frete grátis por semana, né? E a segunda é o prazo médio prometido durante essas semanas, que tem aumentado esse prazo médio, é isso? Isso mesmo. Nós pegamos todos os pedidos de todos os parceiros, de todos os varejistas que nos pegamos informação, que são mais de 6.000 varejistas, não somente os grandes, sino também em toda a parte da calda longa. E de todos os pedidos, semana a semana, olhamos quantos pedidos têm frete grátis, nós recebemos a informação do frete, do custo do frete e do tempo do frete. E com isso fazemos esse cálculo. Então, é uma média que passou de uma média de 8 a 10 dias a 18 dias. Então, é uma média bem expressiva quando colocamos toda essa calda longa no mercado. E que eu queria já para fechar, o que nós fazemos também é, além de pegar as informações de vendas, de tickets, nós perguntamos aos clientes, fazemos uma pesquisa e nós normalmente perguntamos regularmente por que o cliente compra online. Você vai comprar online e por que você escolhe comprar online? É certo que preço, facilidade de compra, practicidade siguen como nas primeiras respostas, mas já coronavírus aparece como a quarta motivo de compra online. Ou seja, coronavírus já per se é um motivo de compra e isso, logicamente, é uma pesquisa que fazemos cada semana, mas ainda o que esperamos é que nas próximas semanas esse porcentagem de coronavírus vai ficar acima ainda mais alto, porque, logicamente, vai começar a ser bem diferencial para escolher o canal online versus a loja física. Então, por isso queria passar, não mostrar muito mais, temos muita mais informações e se alguém tiver interesse pode perguntar e nós atenderemos, mas o que queria era muito mais deixar alguns insights para abrir a conversa e escutar os expertos como Carrefour, como Nordestal, como Magalu, que eles são quem realmente operacionalizam isto e podem nos dar mais insights de que são somente os números. Roberto, muito obrigada. Eu vou pedir, inclusive, para o Júlio, que o Magazine Luiza ele deflagrou muitos movimentos precursores no e-commerce brasileiro. O Magazine chegou antes em vários estágios do e-commerce brasileiro. Você apresentou dados aí mostrando a importância e a relevância dos clientes novos. Eu queria perguntar, Júlio, porque vocês são craques em clientes novos, né? Porque vocês construíram todo um aprendizado de novos clientes na realidade brasileira. O que você recomenda para a audiência, para aqueles que são entrantes, estão deflagrando seus movimentos de e-commerce? Como lidar com esses novos clientes? O que vocês aprenderam no decorrer dessa história que você gostaria de compartilhar com a audiência? Olha, Beth, a sua pergunta é muito boa. Assim, do nosso lado, assim, a preocupação de trazer a nova base, né, de clientes, vamos dizer que a gente não ia passar esse momento, né, se a gente vendesse só geladeira e fogão, por exemplo, como aconteceu no começo da companhia, né, que era geladeira, fogão, móveis. Né. Hoje a nossa proposta, né, desde algum tempo já, tem no Magalu, tem de tudo no Magalu. O Roberto trouxe alguns números interessantes, por exemplo, de algumas categorias, né. E uma delas é mercado, a gente está chamando de bens de consumo, que a gente começou lá no final de 2017. Uma ideia de poder também fomentar a frequência desse consumidor, desse novo consumidor, né, no online, trazer ele aqui para dentro, para que ele esteja conosco sempre, né, de estar preocupando, de estar conosco, tá sempre partilhando com a nossa empresa, né. E como o Roberto colocou também, e depois ficar, né, pela qualidade do serviço, do atendimento. Na base de clientes novos, a gente tem casos muito específicos. A gente tem uma empresa que faz parte do grupo também, que é a Época Cosméticos, né? Uma empresa de cosméticos online. E tem um caso muito específico, uma cliente, uma senhora, que deixou de ir até o salão de beleza, né, para fazer o cabelo, e ela porque queria comprar os produtos para poder fazer em casa. Então, ela entrou em contato com o nosso central de atendimento, então a gente tem que estar preparado, preparação para poder atender o cliente de qualquer maneira. Ela não tinha muito conhecimento de tecnologia, mas ela entrou em contato pelo telefone e, através do telefone, um atendente nosso, um colaborador nosso, foi auxiliando para que ela conseguisse fazer a primeira compra. E depois a mensagem que ela manda no final, assim, de estar utilizando a alegria de ter conseguido fazer isso, receber o produto em casa,
né, ter comprado sem precisar sair de casa, então é muito legal. Então, parte dessa história de poder buscar e poder contribuir para que esse aumento aconteça e que ele continue comprando online. E se preferir amanhã, como tudo isso passar, ir até a loja também, se ela preferir um atendimento humano. Então, essa é a nossa ideia. Primeiro, ampliar a parte do sortimento, né? E eu acho que aí nós vamos ter um momento de falar muito disso, aí mais de marketplace, para o pequeno que quer entrar nesse negócio. Você falou o número, só aproveitando, nós temos 5 milhões de empresas, CNPJs no Brasil. Dessas, somente 50 mil empresas já vendem online. Então, ou seja, ainda é muito restrito, é muito pequeno, né? E assim, depois a gente contar um pouco como é simples começar isso e entrar nesse mundo, né? E começar a vender de maneira diferente, que não é um bicho, né, de 7 cabeças que dá para ser feito, né? E também trazer essa base de novos entrantes que a gente viu aí nessas informações. Isso tudo, nesse momento, então, quem estava um pouco mais estruturado, mais preparado, e quem não estava também entrou, eu acho que foi muito importante para poder, pelo menos, respirar mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Porque a preocupação existe, ela é difícil, mas eu acho que nós vamos discorrer um pouco disso, né? Mas se a gente não tivesse tido essa preparação anterior a tudo isso, tanto em sortimento, quanto em tecnologia, quanto em pessoas, né? Toda essa parte de digitalização da nossa própria equipe, de entender um pouco o momento, o conceito, né? E os nossos parceiros do sellers, do marketplace. Então, acho que tudo isso foi muito importante para a questão do sucesso que a gente está tendo hoje. Entendi. Leonardo, vou fazer essa pergunta para você. O Nordestão, recentemente, desde o ano passado, vem trabalhando na questão de e-commerce, e como muitos varejistas hoje podem também estar vivendo o mesmo momento, tem muitas alternativas, né? Você pode entrar para vendas online por meio de um marketplace, temos excelentes alternativas aqui presentes. Você pode entrar por redes sociais, né, associando diferentes redes sociais, Instagram, com WhatsApp. Você pode entrar com e-commerce, com plataformas prontas ou com um aplicativo. Vocês estudaram e mapearam o que você concluiu desses primeiros estudos e que iniciativas vocês estão fazendo no e-commerce que mostram-se promissoras e que você possa recomendar para a audiência? Bem, Beth, assim, eu acho até que eu vou dar um passo um pouco atrás, né, e falar um pouco sobre o entendimento geral, né? O Júlio acabou de falar que apenas menos 5%, né, 0,5% das empresas estão no mundo online, e eu acho que um dos motivos é falta, talvez, de conhecimento e entendimento do que se trata, tá? Eu me formei em engenharia elétrica, e engenharia elétrica tem uma característica, tá? A gente não vê elétrons, né? A gente tem que fazer muita abstração para entender os fenômenos, tá? E eu estudei muita base de analogias, tá? Então, eu gosto de fazer muita analogia para tentar explicar como a gente entendeu todo esse movimento, e aí fica uma forma mais clara das pessoas entenderem também qual caminho seguir, tá? Quando a gente é um varejo tradicional, a primeira coisa que a gente pensa é: vou construir uma loja, tá? E eu vou construir uma loja, a pessoa normalmente tem duas decisões. Ela pode construir uma loja de rua ou ela pode construir uma loja num shopping, tá? Quando a pessoa pensa em construir uma loja num shopping, ela ganha uma coisa e ela perde outra. O que ela ganha? Ela ganha o estacionamento, que ela não tem que se preocupar, ela ganha segurança, ela ganha infraestrutura, etc. O que ela perde? Ela perde flexibilidade, o horário ela tem que seguir do shopping, ela tem custos de condomínio, etc. É a mesma analogia em relação à internet. Quando a gente fala de marketplace, nada mais é do que um shopping. Tá? Nada mais é do que um shopping. É um grande local em que já tem uma grande quantidade de pessoas que vai lá, por N motivos, e que você vai expor lá. Qual é a vantagem do marketplace? É a mesma vantagem que você tem, por exemplo, dentro de um shopping, em que a loja já está, muita coisa da infraestrutura já está pronta, e você já vai lá com praticamente tudo pronto, tá? Qual é a desvantagem? Você tem que seguir aquelas regras daquele marketplace, seja elas quais forem, tá? Já quando você vai para o caminho próprio, né, que a gente também discutiu muito internamente, é a mesma coisa você ter uma loja de bairro, tá? Você tem que decidir tudo, né? Você tem que decidir qual a rua você vai ficar, se você vai ficar numa rua na Faria Lima ou se você vai ficar numa rua de bairro, tá? E todo esse trabalho você tem que fazer sozinho. E aí as pessoas começam a confundir muito, tem SEO, tem AdWords, tem não sei o quê, tem não sei lá. Do que se trata isso? No fundo, é que no mundo online as coisas são mais difusas. No mundo físico, você sabe onde é a Faria Lima, você sabe quem passa na Faria Lima e você vê quem são as pessoas da Faria Lima.
No mundo online, você não sabe onde as pessoas estão passando. E para você pegar essas pessoas, vocês vão utilizar de ferramentas como o Google, comprar ferramentas no Google, comprar ferramentas no Facebook, etc, etc. Então, eu gosto dessa analogia porque eu acho que a primeira decisão que o varejista tem que tomar é qual caminho eu quero seguir. Eu quero seguir um caminho de mais velocidade e menos flexibilidade, um caminho de mais flexibilidade e mais definições próprias. Então, acho que esse modelo mental tem que ser muito bem claro. Uma outra preocupação nossa é que isso representava, tipo, metade do caminho. Falta outra metade. E no meu tempo, nota 5 era reprovado, né? Você só passava com 7. Então, outra parte que a gente se preocupou muito e que é outro recado que eu quero dar é a parte de operação, tá? O Roberto acabou de mostrar uns números, né, que se dobrou e falou que o Mercadona fechou na Espanha. No Brasil também tiveram várias lojas que fecharam, tá? Não foi só uma ou outra, várias lojas fecharam e-commerce. O tempo de entrega aumentou drasticamente em muitas coisas, seja via Rappi, via iFood, via e-commerce, aumentou drasticamente. A gente teve muitos problemas aqui no Brasil, de maneira geral, tá? E eu acho que isso tudo passa por uma discussão operacional. Novamente, por que só tem 0,5% dos CNPJs no e-commerce? Porque as pessoas, né, tendiam a achar que o e-commerce era quase como um catálogo de compra. Eu faço um catálogo, coloco lá e resolve. E esquece que existe toda uma parte operacional de gestão desse catálogo, do mesmo jeito que a gente gere uma loja. Então, em muitos casos, a gente teve uma preocupação de quem é o capitão disso, tá? Então, o Nordestão, por exemplo, começou a estruturar uma área e tem um capitão dessa área, tá? E tratar isso com, de fato, toda uma estrutura operacional em que consiga entregar isso. Então, esses seriam meus 2 grandes recados que eu vejo para o pequeno varejista que quer entrar. Primeiro, decidir se ele quer estar num ambiente de marketplace ou próprio, com as vantagens e desvantagens de cada um dos modelos. E, no segundo momento, prestar muita atenção na operação. Quem vai executar, como vai ser executado, quem serão as pessoas que vão tomar conta disso, porque é a mesma coisa de abrir uma loja. Ninguém abre uma loja sem gerente ou sem um responsável, por menor que a loja seja. E no e-commerce, muitas tentativas no passado foram feitas sem essa pessoa. Tá? Então, isso aqui, para mim, é uma coisa que eu acho que tem que estar muito claro para todos. Beth, eu queria fazer uma pergunta para o Escobar agora, tá? Escobar, a gente está falando muito de experiência e talvez da solidificação, né, da concretização dessa jornada digital no Brasil, né? No meio desse contexto que a gente acabou de ver da pesquisa do Ebit, do levantamento que eles fizeram, de tanto questão sobre preço, questão sobre comodidade, como é que você consegue levar os valores que tem na experiência de compra do Carrefour, por exemplo, para o ambiente online, né? Como é que vocês fazem isso e como é que você falaria para os varejistas? Que tipo de experiência ou que tipo de questões você traria para o online, assim, para tentar se diferenciar nessas questões somente de preço ou comodidade de entrega e por aí vai? Vamos lá. Quando eu me juntei ao Carrefour, que foi em 2017, eu era um cara que já tinha uma história no e-commerce non-food. Tá? Então, desde 2001, eu estava no e-commerce non-food da Americanas.com. Né? Já como cara da área comercial, etc. Então, foi um cara que participou de toda a construção disso no Brasil, vendo todas as práticas e tal. Mas no Carrefour, a missão que foi me dada foi assim, olha, a gente começou e o Carrefour voltou ao e-commerce em 2016 pelo non-food, assim, mas a nossa grande ambição é o food. Nós precisamos construir um e-commerce food, porque é aí que a gente entende que a gente efetivamente pode liderar. Né? E a vocação do Carrefour é uma vocação de liderança, não é uma vocação de seguidor. Tá? Bom, a gente começou a estudar, né? Por que o e-commerce alimentar, até num grupo como o Carrefour, não foi lançado logo de cara, quais eram as grandes barreiras e tal. E a gente encontrou um pouco do que o Leonardo acabou de falar, né? Que era essa questão de como é que eu reproduzo, né? Todas as fortalezas que eu tenho no mundo físico no e-commerce. E existia, então, a gente foi vendo que no mundo ocidental, principalmente, praticamente em massa, os varejistas alimentares foram querendo simplesmente fazer uma replicação da sua estrutura, ou seja, um uso maior do seu asset que já existia anteriormente, que eram as lojas.
Então eu boto lá um catálogo com preço, cobro até mais caro, porque é um serviço, porque eu vou entregar em casa e tal, tem comodidade para o consumidor, então eu cobro mais caro e vou lá na loja, o cliente faz o pedido, eu vou lá na loja, pego, né, essa mercadoria, faço o picking e entrego para o cliente. E a gente foi vendo que, ao estudar esse negócio, que isso efetivamente tem uma chance grande de funcionar de forma massiva, de atender a expectativa do cliente, como o e-commerce não alimentar atendeu, e hoje está super bem estabelecido no mundo inteiro, né? Que a possibilidade disso era muito baixa. Por quê? Porque, fundamentalmente, não atendia a primeira necessidade que o cliente tem quando faz uma compra, que é o que eu comprei, eu vou receber. Esse é o primeiro contrato que você assume com o cliente, quando você está longe dele, faz uma venda remota, longe, pode ser por telefone, pode ser por catálogo, pode ser por qualquer coisa, né? Pelo celular, pode ser por qualquer coisa. É o que eu comprei, eu vou receber. E quando você se estabelece no picking em loja, você não tem essa garantia do que o cliente comprou, ele vai receber. Por quê? Porque você lê um estoque na loja, já com todas as dificuldades de se ler um estoque na loja numa frequência de tempo muito rápida, né? Existe uma dificuldade ainda grande tecnológica disso, não é simples, pela maneira como os sistemas de loja estão estabelecidos. Né? E depois é você garantir que, putz, por que não passou? Como é que você garante que não passou ali um cliente e comprou as últimas 6 unidades daquele produto no momento que você disponibilizou isso para o seu cliente? Pode ser um timing pequeno de 2 minutos, né? Entre o clique e a saída da loja pode ser um tempo muito curto, né? Então, a gente viu que, por exemplo, no Carrefour, que estava fazendo e-commerce alimentar na França desde 2003, o índice de pedido completo, ou seja, o cliente pediu e 100% do que ele pediu foi separado e entregue para o consumidor, era de 65%. Tá? Isso no Carrefour. Experiências aqui no Brasil são abaixo de 50%. Tá? Por conta, óbvio, a logística no Brasil não é a logística da França. Ela é diferente, ela é pior, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente viu que a gente tinha que fazer diferente. E fazer diferente passava por fazer um estoque dedicado para o e-commerce. Mas como não fazer disso um elefante branco? Porque muita gente já tentou fazer a mesma lógica do não alimentar, que são grandes centros de distribuição para atender uma geografia muito grande. Impossível. Alguém no Q&A aqui, que eu xeretei um pouquinho antes, perguntou, mas como é que leva refrigerado? Como é que leva congelado e tal? Bom, a única operação de sucesso no mundo ocidental que fala de grandes centros de distribuição é o Ocado, na Inglaterra. Nós estamos falando da Inglaterra, que é desse tamanho, perto do Brasil. Né? Você consegue estar a 2 horas de qualquer grande centro numa área baratíssima, né? Mas com investimento monstruoso de tecnologia, monstruoso. O investimento do Ocado era em tecnologia da ordem de 30 a 30 e poucos % da receita até 2010, 2012, e baixou para 11, 12% da receita líquida depois nos últimos anos, baseado todo em robô. Né? É um negócio que não é tão simples de você começar assim. Né? Não é simples. E mais, numa realidade como a brasileira, também é diferente. É muito diferente pela nossa concentração urbana e tal. Isso é tudo único. Tá? Então, a gente escolheu pegar os nossos hipermercados, dedicar uma parte desses hipermercados a ser um mini centro de distribuição com estoque dedicado para o e-commerce. O que isso propiciou de experiência nessa crise? Quando a gente chegou na crise, a gente já vinha com uma venda aquecida pela nossa estratégia mesmo de ir aquecendo o negócio. E aqui eu quero fazer um corte claro que existe uma diferença muito grande na evolução das categorias alimentares, que é o que o Roberto colocou, e na venda no estilo supermercado, no jeito supermercado de se abastecer por parte do cliente. Uma diferença muito grande.
né? Quando eu estava ainda na Americanas.com, que eu saí em 2004, a gente já vendia ovo de Páscoa. A gente já vendia Omo. Quando passei pela Cenova, também, essas categorias, a gente já vendia Omo e tal. Estou vendo o Magazine agora nessa mesma pegada e tal. Mas isso é vender alimento do jeito não alimentar. Quase isso. Nós estamos aqui falando de como vender alimento do contexto cesta, onde o cara se abastece, compra 50, 60, 70 itens de uma vez. Tá? Isso é muito diferente, mas é muito. Eu podia ficar aqui horas falando da diferença, é muito mais complicado. Mas a gente tomou essa decisão fundamental, essa foi uma decisão bastante estudada e referendada na companhia. O Brasil é um laboratório nesse sentido para o Carrefour no mundo inteiro, né, dessa nova maneira de fazer o e-commerce alimentar, onde a gente, ao mesmo tempo, dedica um sortimento, dedica estoque, mas está perto do consumidor, porque está no hipermercado Carrefour, que basicamente está perto do consumidor. Com isso, a gente já vinha com uma venda aquecida, a gente já vinha crescendo muito nossa venda, a gente estava entregando, porque a gente tinha feito uma rampa muito forte de crescimento em fevereiro, em D mais 2,5, por aí. A gente saiu de D mais 1 para D mais 2,5, D mais 3, quando veio a crise. Quando veio a crise, na primeira semana a gente passou para D mais 4, D mais 5, na segunda semana para D mais 6 e D mais 8, mas rapidamente a gente conseguiu estruturar a operação com reporte de gente, abrindo o terceiro turno e tal. A gente, o Carrefour, nesse período, como um todo, contratou acho que quase 5 ou 7 mil pessoas. Maravilha. No e-commerce, nós contratamos quase 700 pessoas. Tá? E aí nós conseguimos, passado a semana lá do 23 a 30 de março, a gente conseguiu trazer o prazo primeiro para D3, depois para D2, e agora já estamos em D1 essa semana. Então, essa semana, em todas as nossas unidades de entrega, a gente está entregando em D mais 1. E a gente entrega perfeitamente o refrigerado, perfeitamente o congelado, porque as nossas embalagens e o processo até a entrega são preparados para isso. Ou seja, esse tipo de sortimento você só separa na hora de sair, né? Se ele tiver que esperar qualquer coisa, ele espera em geladeira ou em freezer, e a embalagem dele é especial. Quem já comprou no Carrefour, quem não comprou, eu recomendo. Bom, você vai ver que a embalagem é um show. É um show, é o nosso ponto alto hoje. Tá? Então, um negócio maravilha. muito... Bom, maravilha. Beth, eu queria aproveitar também e me dar uma pergunta para o Roberto. Na verdade, não uma, mas são duas bem rápidas no processo do estudo que você mostrou para a gente, Roberto. A primeira questão é o seguinte, vocês conseguiram analisar, como uma síntese que você apresentou para a gente, do primeiro estudo e tal, se há uma diferença em relação a esses movimentos em regiões do país, por exemplo, tem um movimento menor no Nordeste, um maior no Nordeste, um movimento maior no Sudeste, se observar alguma mudança, alguma nuance diferente em relação a regiões do país, nessa movimentação para o e-commerce, tá? E eu sei que é uma estimativa, porque a gente não tem uma data fim para todo esse período que a gente está passando, mas vocês têm uma estimativa já, ou estão pensando algum número nesse sentido, do que vai permanecer nesse e-commerce desses novos consumidores? Você falou muito que, obviamente, eles vão permanecer, as pessoas que são os primeiros compradores e tal. Tem alguma estimativa nesse sentido do que pode permanecer nesse mercado? Então, eu começo pela última, que é a mais complexa, porque se tivesse o número, teria a bola de cristal e seria milionário fazendo essa consultoria com as empresas. Ninguém sabe. Eu acho que vai depender muito e na mão dos próprios varejistas. Como eu falei, o primeiro, a aceleração do e-commerce não foi pelo coronavírus. Como o Escobar comentou, o crescimento do e-commerce já era uma coisa que chegou nos últimos 2, 3, 4 anos em Brasil. O ano passado, 2019, total e-commerce cresceu 15, 16%, que é 5 vezes mais que o que cresceu o varejo offline. Era um crescimento bem expressivo, o Black Friday estava crescendo a uns dígitos bem expressivos, o que o coronavírus o que fez foi acelerar. Possivelmente, nós falamos muito, Nevi, de uma rota do e-commerce, que o e-commerce vai tendo estágios, e Brasil estava num estágio passando de ser um e-commerce muito forte na parte dos duráveis e começando a ser forte nos não duráveis, com trabalho como de Carrefour, como de Pão de Açúcar, como das empresas de alimentação. Possivelmente,
o que está acontecendo é que o coronavírus vai acelerar e vai fazer pular algum estallo. E, por exemplo, muita gente que nunca tinha na cabeça comprar perecíveis, fruta, legumes, refrigerados, congelados, vai começar a comprar. Como eso va a ficar? Va a depender muito da entrega dos varejistas. Si o cliente que nunca compró compra y tem una entrega a tempo, tem una entrega que o produto llega ben, tem una entrega en el que llega todo o produto que tem que llegar, ele va a enxergar que é unha alternativa boa e va a continuar comprando. Mas, por outro lado, alguén me preguntaba esta semana, tudo vai máis, como eso va a acelerar, na saída da crisis o consumidor non va a voltar na loja física. Eu non acho que va a ser iso tamén non. O que va a acontecer é unha convivencia. O consumidor va a comprar máis en e-commerce e esos novos compradores de e-commerce que gosten e-commerce va a ficar como un canal máis dentro do repertorio de canais dele, mas eso non va a facer que ele deixe de ir na loja física, mas o que va a ter moito máis ese omnichannel va a ser moito máis forte posiblemente na saída da crisis, porque moito consumidor acelerou a entrada no e-commerce que posiblemente teria entrado anyway, do mismo jeito, mas ele entrou de alguma maneira forzada e agora va a ficar já lá. Esa é a miña idea, mas eu acho que non é nada novo, posiblemente non contestei a pergunta, mas é miña idea. Na parte das regións, o que nos enxergamos sin son diferencias, os dados que nos monitoramos ten esa quebra por regións, e o que nos acompañamos, sobre todo nas dúas primeiras semanas da crise, foi moito máis crecimento de e-commerce. Na parte de São Paulo, toda a región sur, que ten moito máis desenvolvimento históricamente de e-commerce, e non tanto na parte do norte e nordeste. Agora já estamos começando a ver unha recuperada e crecimento en todas as regións, e eu acho que va moito en línea de dúas coisas. Uma, o desenvolvimento de e-commerce por regións. Dois, que a situación de impacto no coronavirus non é a mesma en cada unha das regións. Eu acho que claramente ten unha situación de fechamento e de cuarentena en São Paulo, ten unha situación de cuarentena en Río, mas o que eu escuto cando nos falamos con nosos times de campo, nos temos persoas espalladas por todo o Brasil, é que ten regións no interior, ten cidades no interior, no nordeste, en el que prácticamente a vida é normal. O comercio máis ou menos está aberto, as persoas están na rúa. Então, possivelmente, nessas regiões, a necessidade de aumento da compra em e-commerce ainda não foi tão forte como em São Paulo, como em Rio, que são regiões em que as pessoas sí que estão fechadas em casa, ou a recomendação é ficar em casa, não é realmente fechados em casa como na Europa, e uma recomendação de ficar em casa. Mas sim, olhamos essas diferenças, mas parece que está começando a crescer mais em outras regiões fora do foco do sul, sureste do e-commerce, mas foi mais devagar e não foi tão rápido como nestas regiões onde o e-commerce é mais forte e onde a quarentena também foi mais forte. Aproveitar esses dados, Roberto, perguntar para o Júlio, que tem bastante experiência monitorando e acompanhando os dados de mercado. Júlio, o que te chamou a atenção dos dados apresentados pelo Roberto? O que te intrigou? Ou outros dados que vocês mesmos tenham levantado recentemente, que trouxeram novos hábitos, novos comportamentos? Bom, primeiro o crescimento do online, né? Acho que esses dados estão chamando muita atenção. Nós estamos nessa pegada já há um tempo mais. A gente tem o Magalu 13 trimestres consecutivos, crescendo acima de 50%, né? Então, realmente crescendo em cima de bases bem fortes. A gente continua nessa pegada muito grande. E aí, um outro número muito interessante é o crescimento que ele trouxe aqui de 1.090% na categoria de ovos de chocolate. E aí a gente viveu isso muito na pele, né? Principalmente com os nossos parceiros. Imagina o Natal das empresas que vendem ovo de chocolate, né? Com as franquias, aquele desespero que, de repente, no pico da venda tem que fechar as lojas físicas, e a gente percebeu que a gente poderia contribuir, né? E a gente trouxe muito desses parceiros nossos para vender os ovos de chocolate no nosso ecossistema, dentro da nossa plataforma, e foi um estouro. Então, assim, foi sensacional. Então, acho que muita gente que está aqui hoje teve que comprar ovos para os filhos, acho que teve que fazer isso de uma forma online, né? Então, assim, e o mais legal, quando a gente comprou aqui em casa, por exemplo, quem entregou em casa foi um franqueado desse lojista. Então, ou seja, se torna uma rede tão legal, né, para poder fazer isso acontecer, e foi uma explosão de venda de ovo de Páscoa, né? E aproveitando esse contexto, já falando um pouco desse pequeno varejista que a gente comentou um pouco, eu acho que aqui a gente lançou uma plataforma muito legal. O Magalu lançou o parceiro Magalu,
né? Então, de repente, aquela empresa, dessas 5 milhões de empresas, algumas delas que ainda não tinham essa estrutura para poder fazer sua venda online, seja um varejo bem pequeno, um varejo médio, um varejo até grande, né? E a gente lançou o parceiro Magalu, e impressionante os números, né, que a gente conseguiu. Então, em pouquíssimos dias, mas, assim, mais de 10 mil varejistas se cadastraram, mais de 100 mil pessoas físicas, já vou contar um pouco sobre pessoa física também, e começaram a vender online, de uma maneira muito simples, né? Só um Então, você esclarecimento, tem lá... Júlio, o parceiro Magalu, ele é mais para o marketplace ou é filiado? Só explicando para a audiência aqui. Eu vou explicar. Nós temos 2 casos, o parceiro Magalu. O para pessoa física, tá? Então, você ficou sem emprego, você é informal, né? Você pode se cadastrar com seu CPF e se tornar um seller do Magalu, né? Como se fosse um afiliado. Então, você oferece para a sua comunidade, você monta um esquema de comunicação via WhatsApp e você pode vender todos os produtos do Magalu, né? Fazendo esse trabalho e ganhar um comissionamento através disso, isso na pessoa física. Então, pode ser um afiliado, considerado um afiliado aí, né, que traz essa audiência para nós. Então, assim, em vez de eu pagar uma mídia para um parceiro nosso como o Google ou seja qualquer outro deles aí, eu pago para esse nosso parceiro que está trazendo a venda para nós e vai ser comissionado por isso, com todo o nosso sortimento, né? E o outro lado é o parceiro varejista, que foram mais de 10 mil cadastros, um sucesso, né? Então, assim, você tem a sua pequena empresa, você não tem uma plataforma, você não sabe como operar ainda, você pode se cadastrar, é muito simples, muito rápido, em 2 horas o cadastro é aprovado, se tiver tudo certo, e a partir dali você já pode começar a subir os seus SKUs nessa plataforma e está aí entregando isso para mais de 500 milhões de clientes que acessam o nosso site todo mês. Então, nessa plataforma, você começa a vender e entregar para o Brasil inteiro, ou especificamente numa região que você entrega mais rápido. Eu estou em São Paulo, eu consigo entregar em São Paulo em 24 horas, ou eu sou do interior da Bahia, eu consigo entregar no interior da Bahia muito rápido, e mesmo assim você começa a vender para o Rio Grande do Sul. Então, a gente percebe sellers, parceiros nossos de venda pequenos, que entraram e estão super felizes, né? Acho que um projeto super bacana que aconteceu, até mandar um beijo para a Marta Medeiros aí, a famosa estilista Marta Medeiros, ela tem um projeto super legal, uma ONG no interior no sertão do Nordeste, e ela, desesperada, né? Exatamente, e ela entrou em contato conosco, então a gente montou um plano para ela para vender artesanato, ela mandou as fotos, a gente não subiu ainda, a gente está subindo, ela mandou cada produto lindo, um artesanato lindo, sabe, suplá de mesa, as bonequinhas, maravilhoso, né, Beth? Então, assim, que nós vamos começar, ela está super empolgada, nós vamos começar a vender através do online. Então, estou falando de tribos indígenas produzindo produto, né, montando essa estrutura para poder vender o seu produto. E elas começaram a produzir tanto, quando Deus começaram a produzir, que de muito ruim ficou muito bom, né? Então, assim, oportunidades para o pequeno, para o médio, muito pequeno, né? Estou falando de uma comunidade, uma ONG, né, que ela ajudou, lógico, ela está ajudando bastante, ela pegou a bonequinha, colocou aquela roupinha dela linda que ela faz, e estamos montando coisas novas. Assim. Eu acho que o momento agora é de muita criatividade. O Magazine Luiza sempre se diferenciou muito nas crises, né? Eu estou há 25 anos, o Magazine Luiza tem 63, tem 25 de varejo. Já passei por muitas delas. O Magazine muito mais, né? E eu acho que essa característica de ser inovador, ousado, né? De buscar alternativas no momento mais difícil que a gente costuma fazer. E isso acho que vale para todo mundo, né? Tanto para a companhia do tamanho do Magalu, como uma companhia pequena, como a gente contei a história aqui agora Eu acho que da ONG da Marta. Você trouxe um exemplo muito importante para todos nós, né? Que é o estímulo de parcerias, o estímulo de networking, a busca por projetos diferenciados, bater na porta de um Carrefour, de um Nordestão, do Magazine, sem dúvida nenhuma, é um momento também da gente criar alternativas. Antes de fazer a próxima... Só para concluir, Beth, desculpa, mais do que nunca isso agora, esse ecossistema que eu estou dizendo, né? Então, assim, você traz o seller, você traz o consumidor final, então, assim, que você traz o nosso Magazine mesmo, fizemos parceria com o Carrefour, né? Então, assim, eu acho que esse ecossistema ele tem que estar muito a comunidade envolvida, as pequenas empresas, a média. Então, acho que é isso, como a gente fez, por exemplo, a parte do mercado, de entrega grátis de mercado. Até hoje, se você comprar no mercado no Magalu, entrega grátis, em qualquer lugar do Brasil. Para essa questão da comunidade da sociedade não precisar sair nesse momento difícil, né? Então, recebe em casa. Então, acho que tudo isso faz todo sentido para o momento que a gente está vivendo e vai ser, com certeza, muito bom para o futuro.
Antes de fazer a próxima pergunta, e aí eu vou trazer perguntas da audiência para o Leonardo, eu queria chamar uma enquete. A gente preparou aqui uma enquete, é uma enquete para todos os participantes, e queremos ouvir um pouquinho de vocês e que vocês façam essas escolhas. Quais desses produtos, serviços, você utilizou pela primeira vez no último mês? Delivery, compra pela web, entrega em casa. Clique e retira, compra pela web, retirada na loja. Internet banking, e-commerce de alimentos, streaming de vídeo, streaming de áudio. É uma pergunta de múltipla escolha. Então, vocês podem assinalar mais de uma escolha. Isso também está sendo feita com a própria plateia. A plateia, não, a audiência, né? 2 minutinhos para responder, né, Beth? E quem já fazia tudo, Beth? E quem já fazia tudo pode colocar. Eu já fazia tudo também. Eu também, viu? Clica tudo ou não clica nada? Quem clica tudo quer. Escolhe a que você Fica menos sem clicar, utilizava, escolhe a que você Tá. menos utilizava e segue em frente. Depois a Josi, a nossa head de marketing, vai compartilhar aqui com a gente os resultados. Enquanto ela consolida, Leonardo, vou trazer 2 perguntas aqui para você, uma do Félix Ribeiro e outra da Wilza Nunes. E nesse novo contexto aí de e-commerce, de iniciativas, vocês que estão deflagrando uma série de projetos, eu estou reunindo as 2 perguntas. Quais são as próximas iniciativas? Quer dizer, o que o Nordestão, nesse momento de demanda, o que ele está priorizando e que também recomenda para quem está no estágio que vocês estão, né, de implantação, de fortalecimento de plataforma online, o que você entende que é o prioritário? Tá, eu acho que o prioritário é não perder a essência da sua empresa na hora de ir para o mundo online, tá? Simplesmente entrar no mundo online de qualquer jeito, porque eu não tenho venda, ou porque está todo mundo indo, eu não recomendo jamais começar por esse caminho, tá? Jamais. É um negócio que você começa na frente e depois você tem que desfazer, a exemplo de grandes players, como o Escobar comentou, que o próprio Carrefour lá atrás tentou fazer de um determinado jeito e lá na frente viu que aquilo não tinha continuidade, tá? A gente, no Nordestão, a gente começou com a ideia de entregas via parceiro, tá? A gente, então, começou a entrar no mundo de e-commerce via o parceiro no caso era o Rappi, e o objetivo disso principal era até para entender como operar nisso, né? A gente tem uma preocupação muito grande com qualidade de operação, a gente é reconhecido por isso, né? Para você ter uma ideia, apesar de ser uma métrica tradicional, a gente é a maior venda de metro quadrado do Nordeste, tá? E a terceira do Brasil, nas nossas lojas. Então, a gente tem uma métrica de operação muito forte e a gente quis, então, entender e aprender o máximo possível como operar nesse caminho. E agora estamos partindo para uma solução própria, né, solo, de clique e retire, tá? Mas sempre focado muito na essência da empresa. Eu acho que cada empresa tem a sua essência, tem o seu propósito, tem a sua visão. E como eu vou para o mundo online, eu acho que passa por isso. Sem pensar nisso inicialmente, você pode jogar dinheiro fora e as escolhas podem não serem as melhores, tá? Uma outra coisa que eu também falo, isso não é um projeto do gerente de TI. Jamais pensem que isso é um projeto do gerente de TI. Que chega e chama o gerente de TI precisamos colocar no e-commerce, né? Eu acho que, primeira coisa, isso é a mesma coisa de escolher um terreno para abrir uma loja. Escolher um terreno para abrir uma loja, eu aprendi no varejo que a coisa mais importante era a localização, a segunda era a localização e a terceira era a localização. E no mundo online, existem algumas coisas que são muito importantes e não é a tecnologia. Tá? Não é a tecnologia. É aquele exemplo que eu falei. Escolher o terreno no mundo online em que vias vai passar, passa muito em qual é... Até fazer uma referência do próprio nome site. O que quer dizer o nome site? Quer dizer sítio, local. Então, o site é um local virtual onde você está. E esse local, não adianta você escolher uma loja perfeita num bairro que não passa carro e uma outra loja igualzinha numa outra região movimentada, as vendas são totalmente diferentes. Então, definir a estratégia de onde colocar o site, como colocar o site, se vai ser via marketplace, se vai ser via próprio, não é decisão de gerente TI e é a primeira coisa que eu recomendo que se pense. Para depois começar a se discutir
tecnologia, chamar o gerente e assim sucessivamente. Então, não sei se respondi, mas é assim como eu penso. Sem dúvida, tem que começar pela estratégia, né? Não é diferente de qualquer outra iniciativa organizacional, né? Você tem que começar pelo planejamento. Olha aí o resultado, considerando, sem dúvida, aquelas que menos utilizavam e mais utilizavam, nós temos 51% colocando a compra pela web, entrega em casa, acho que como vocês mesmos salientaram. Depois, na sequência, nós temos o e-commerce de alimentos, e aí os supermercadistas festejam essas novas alternativas. O clique retira, compra pela web, retirada na loja. O streaming de vídeo, o streaming de áudio, Spotify, e são resultados da nossa primeira enquete. Daqui a pouco temos outra. Eu vou aproveitar, Roberto, e nós temos também da audiência 2 perguntas, que uma do Gilberto Mendes e outra do Rinaldo Fusco, ligadas, primeiro, a 2 questões, né, de canais, de relevância de canais daqui para frente. Claro que vocês podem ter estes dados ou não, mas as redes sociais, que passam por um WhatsApp, um Instagram, ainda temos num estágio intermediário, existe já alguma possibilidade de monitorar e acompanhar os números das redes sociais à medida que elas avancem? E também qual que é a visão que vocês têm, né, como entidade de proporção varejo físico online? O que está acontecendo agora, na sua percepção, deve ser sustentável ou depois teremos uma volta ao antigo normal na questão online? Como é que você vê isso? Voltando a contestar primeiro a última pergunta, eu acho que eu estou escutando muito e da experiência de nossos companheiros na China, na Europa, que esse voltar ao antigo normal já não vai acontecer. Então vai ser esse novo normal. Todo mundo está falando dessa nova normalidade porque vai ter mudanças no comportamento do consumidor. Então, eu acho que, como falei antes, o e-commerce naturalmente estava ganhando penetração e agora ganhou penetração de uma maneira artificial, sei lá, pela entrada do Covid, e isso não vai voltar para trás. Com certeza que o consumidor vai ter um aumento da participação do online e possivelmente o que tinha que ter acontecido em 2, 3 anos vai acontecer em 3 meses. E isso eu acho que não tem volta para trás. Porque não tinha volta para trás, inclusive, no coronavírus. O e-commerce estava ganhando participação, estava crescendo, mas do mesmo jeito, isso não quer dizer que todas as compras vão ser e-commerce. Eu sigo achando que a loja física vai seguir sendo o centro, a loja física vai seguir sendo uma participação muito relevante, mas esse consumidor omnichannel, eu falo muito que falar de canais cada vez tem menos sentido, en cuanto a que para os consumidores o canal de compra perde importância. E se você pergunta a um consumidor em que canal de compra ele compra, muitas vezes o consumidor não tem clareza do que é um canal de compra. Ele não distingue tão bem o que é um hiper, do que é um super, do que um atacarejo, do que uma loja de vizinhança. Ele fala, eu quero comprar o que eu preciso, quando eu preciso, ao melhor preço, com a melhor promoção e com a melhor experiência de compra. E vou a comprar quem me entregue tudo isso. Então, eu acho que esse consumidor omnichannel vai sendo assim no futuro, vai ter o e-commerce como uma parte muito relevante dessa experiência de compra e dentro desse e-commerce eu acho que se encaixa essa pergunta das redes sociais, do WhatsApp. Eu acho que não é mais um canal de compra, é mais uma alternativa de como chegar a um consumidor de uma maneira que para ele seja simples e que para ele seja conveniente. Nós falamos muito ao longo do último ano que o grande democratizador do e-commerce em Brasil foi o celular. Já na última Black Friday, mais da metade dos pedidos foram feitos pelo celular. E o grande crescimento, o crescimento mais expressivo na Black Friday foi compras pelo celular. Por que eu falo que esse é o grande democratizador? Porque muitos lares de classe C, D, E não têm computador em casa, mas todo mundo tem celular. Mas um dos grandes desafios que nós falamos com o varejista é, tudo bem, você tem que vender pelo celular, mas um insight que pode parecer muito simples, mas não é tão simples, é se você faz um aplicativo ou você faz uma web que é muito pesada e que o consumidor, no pacote de dados que ele tem,
no consigue ter no celular, porque o que ele não vai tirar do celular é Facebook e WhatsApp. Isso é a primeira necessidade. Se eu tenho um aplicativo de um varejista, que se eu tenho que instalar o aplicativo é tão pesado ou me consume tantos dados que meu pacote de dados mensal não me vai permitir seguir mandando mensagens de WhatsApp e compartilhando fotos no Facebook, então vou tirar o aplicativo do varejista. E esse pode parecer um insight muito simples, mas é um insight chave e eu tenho certeza que todos os parceiros que temos aqui, um análise que eles fazem. Então, essa democratização de compra e-commerce via celular vai ser via WhatsApp e vai ser via Facebook porque o que o consumidor tem acesso, sobretudo, esse consumidor que não pode comprar em outros canais porque não tem pacote de dados que tenha esse acesso, porque não tem um computador. Então, com certeza que vão ser canais relevantes e nós estamos trabalhando como empresa de mesuração de dados em como medir essas vendas. São novos canais, como em su momento foi o Rappi, como em su momento foi o iFood, e o que temos que nós estamos trabalhando em termos de 360. E do mesmo jeito que imagino que o varejo começa como uma alternativa a mais. Maravilha. Escobar, antes que a gente inicie uma rodada final de fechamento, eu tenho uma pergunta aqui para você, do Pedro Guache, que traz um pedido para você fazer uma comparação em relação ao Carrefour Espanha, onde, por exemplo, tem um único aplicativo, a possibilidade de compras, fidelização, histórico de compras on e off, meio de pagamento, integração com posto de gasolina. Quando você compara essa realidade, qual o estágio que você considera que o Brasil está, né? E qual o plano para acelerar? Eu só vou te pedir para responder um pouco mais brevemente, porque nós daí vamos iniciar uma rodada de encerramento com todos vocês. Olha, nós estamos atrás disso, né? Essa crise nos pegou no meio de uma mudança de plataforma, não só a plataforma web, como nós vamos mudar o nosso app também. Então, no segundo semestre vem aí uma nova plataforma pensada para o food, tá? Que hoje o que a gente tem é um puxadinho, não existia plataforma para grocery no Brasil, e a gente, então, está agora cuidando disso. Nosso app também. O nosso app hoje ele já tem as ofertas lá, o programa de descontos Meu Carrefour, todo um relacionamento que faz também do consumidor com o mundo físico e tem a compra no e-commerce, mas ainda de forma desintegrada dentro do app. A ideia é que, a partir do lançamento do novo app, isso tudo convirja para uma integração total. Tá? Não deve nascer já totalmente integrado, mas já com todas as condições, aí falando aqui um pouco mais a linguagem de tecnologia, todas as condições de arquitetura propícias para isso, e aí a gente vai conectando todos os pontos até, acho que o primeiro semestre do ano que vem, isso tudo está resolvido e a gente aí estaria num patamar bem próximo da Espanha. Agora, já dizer para o Pedro que, em termos de faturamento, né, de GMV, esse mês a gente deve dar uma beliscadinha na Espanha, se bobear, a gente passa no grocery, no não alimentar, a gente é disparado a maior operação do Carrefour no mundo, e agora o nosso alvo é a França, né? A gente quer passar todo mundo e o nosso alvo é chegar no faturamento francês de grocery. Que bom ter boas notícias, né? Nós precisamos todos. Gente, vamos começar uma rodada final. Vou pedir para começar pelo Júlio. E vou pedir, Júlio, primeiro, eu peço desculpas à audiência, nós temos sempre muitas perguntas, os programas eles poderiam ter 2, 3 horas de duração com todas as questões. Aliás, mais uma coisa importante que a gente faz, nós encaminhamos as perguntas para os debatedores, as perguntas gerais é que eles receberam, então fiquem tranquilos que nós iremos encaminhá-las. Isso também é importante porque as próprias empresas podem organizar
os seus próximos passos a partir do que os colegas estão inquirindo. Mas eu queria fazer uma rodada entre vocês, o que fica de legado, né? O que fica de legado de e-commerce, especificamente, o que fica de legado para vocês, pessoas físicas desse período, e que vocês gostariam de inspirar a nossa audiência. Júlio, começando com você. Então, Beth, eu acho que tem muita coisa que fica, né? Primeiro é a capacidade do brasileiro, nossa, né? De fazer diferente, né? De buscar alternativas, principalmente num momento tão duro para muita gente, né? Então, e puxando um pouco mais para a nossa companhia, se eu começasse a elencar aqui tudo que a gente conseguiu fazer nesse período, eu acho que em, sei lá, 180 dias a gente não teria feito se a gente estivesse no escritório, né? Pensando coisa diferente, parando para ver situações diferentes, né? Eu acho que essa nossa capacidade de poder, né, parar, ordenar, entender o momento e montar planos de trabalho e de execução também, isso é maravilhoso. Eu acho que o brasileiro dentro dessa também, né? Eu acho que o que eu recebi de ligação de meus amigos, de pessoas conhecidas, que eu faço agora, um exemplo é a minha esposa. Minha esposa tem 2 lojas em shopping, né, aqui em São Paulo, e Você de é repente varejista na veia, hein? só que era advogada e eu fiz virar varejista, né? Assim, então, acho que minha irmã também era veterinária e eu trouxe para o varejo também. Então, eu acho que com 2 lojas físicas, em lojas de shopping, de repente ela recebe uma carta do Morumbi Shopping que a loja vai fechar. Não tem operação online, então, prontamente contribuiu. Hoje ela está super feliz, tem os pedidos dela no online, subiu com um parceiro aí, fazendo marketplace, está indo super bem. Então, tem um outro amigo meu de Franca que faz operação específica nichado em produtos de pesca, né? Então, acho que essa parte de reinventar e fazer, basta muito capacidade, ousadia, muito trabalho. O varejo requer muito trabalho, a gente sabe, começa cedo, para muito tarde à noite. Buscar essa alternativa, acho que faz muito sentido para essa nossa operação, né? E, por fim, na parte pessoal, essa convivência familiar, que é aquilo que a gente sempre buscava, né? Ter em casa e estar junto com os filhos, aproveitando. Tem que aproveitar esse momento, a gente sabe que vai passar, mas eu posso dizer que eu estou gostando, estou achando bom, estou achando legal. Eu acho que a gente tem que começar a enxergar o copo meio cheio, né? Tendo só notícia ruim, coisa ruim, vamos chegar à parte boa disso tudo. Eu acho que a gente isso, pelo menos para mim, é o que eu tenho feito, está funcionando muito bem e que eu sei que vai passar, né? E por fim, agradecer também todos vocês aí pelo convite, tá aqui com vocês, Escobar, todo mundo, o Luiz Henrique, o Escobar, o Leonardo, o Roberto, você, Beth, o Caio. Obrigado a todo mundo aí, muito legal. A gente já assumiu um compromisso de fazer essa edição desse mesmo grupo no Latam Retail Show, de 15 a 17, na trilha de e-commerce. Vocês irão lá contar para a gente o pós-Covid, se Deus quiser. Vamos poder abraçar, né? Comentar, tomar café junto. Exatamente. Roberto, o que fica de legado do e-commerce desse período e para você, pessoa? Bom, eu acho que é um momento bem diferente para todos. Eu, de alguma maneira, estou vivendo em 2 estágios, porque eu tenho toda a família lá na Espanha, meus pais, irmãos, amigos, então vou acompanhando o que acontece lá, que estão 3, 4 semanas na frente, o que acontece aqui em Brasil, tento comparar e de alguma maneira encontrar aprendizados do que acontece lá, que para que não acontecer aqui, tanto na parte profissional como mais na parte pessoal. Mas um pouco na linha de Júlio, eu acho que é um momento de com moderação, mas ter esse optimismo. Não vale a pena estar todo o tempo com notícias ruins, com situações difíceis. É uma situação difícil e são situações que estão acontecendo coisas dramáticas, mas ao mesmo tempo você vê acontecer coisas bem legais. Eu acho que nestes momentos difíceis é quando as pessoas e as sociedades mostram o melhor que eles têm e você vê exemplos tão legais acontecendo a nível pessoal e a nível profissional, como o que os varejistas grandes estão fazendo com varejo pequeno, com parceiros, como estão ajudando com os marketplaces. Eu acho que é momento de encontrar coisas positivas e seguramente todos saem reforçados como negocios e como parceiros. O que estou entendendo, por exemplo, enxergando é nós fazemos muito relacionamento com nossos colaboradores, o que nós falamos é um site. Nós passamos muito tempo na casa dos varejistas. Nós temos times a Nielsen cada dia nas casas dos varejistas. Agora não podemos estar na casa do varejista, é em remoto, mas o que meus times me reforçam é que estão muito mais em contato com nossos parceiros que acontecia antes. Então, eu acho que é legal como estamos reforçando, inclusive, esse relacionamento e essa parceria com as empresas e com as pessoas. E, de alguma maneira, inclusive, quebra. Antes você ia a uma reunião
e falava de trabalho, falava de dados, falava de recomendações. Agora, como todos estamos na mesma situação, você pergunta pela família, você pergunta como estão as crianças, você vê na reunião a criança aparecer e, de alguma maneira, cria vínculo mais pessoal que, de alguma maneira, eu acho que vai ajudar no futuro juntos com esse vínculo mais pessoal das pessoas. O lado positivo de tudo isso. Escobar, e para você, o que fica de legado? Bom, gente, primeiro, como falou o Júlio, obrigado aí por todos, por esse momento. Acho que foi muito bacana a gente poder trocar ideias aqui. Eu até tentei responder alguns Q&As, respondi acho que uns 2 ou 3, peço desculpa a todos os outros, porque realmente eu vi que não dá, o pessoal é mais rápido ao perguntar do que eu sou para escrever. Mas, A gente assim, pode contratar você para as próximas edições, Escobar. Mas, assim, para mim, eu tenho muito essa questão familiar. Eu sou um cara que, já antes disso, né, minha vida era meu trabalho e minha família. Então, agora eu estou também tentando aproveitar o lado bom disso, de estar mais junto. Eu já tive um momento da minha vida profissional que eu almoçava em casa, quando eu morei em Uberlândia, trabalhei lá com o senhor Laíno Martins, com o Cavalcante, que eu sei que está vendo aí a live, e voltar a fazer isso, voltar a acordar, estar junto o tempo todo e tal, e a discutir a relação num ponto de vista não pejorativo é muito bacana. É muito bacana, tem sido um aprendizado muito, muito importante. E, para mim, acho que, assim, 2 palavras são chaves, né? Uma palavra, o varejo me ensinou, sempre teve, eu acho que ele agora vai somar. Tanto, eu não vou nem separar a vida profissional e vida pessoal. Para mim, juntos, tem 2 palavras que são servir e solidariedade. Né? O varejo sempre foi sobre servir, sobre como você consegue servir. Não há pessoa que consiga fazer uma carreira varejista que não tenha a vocação de servir. Tá? Não há. Inegavelmente. Agora, porque não consegue, é expelido do meio, não consegue ficar nesse grupo. E, por outro lado, solidariedade. Essa, sim, eu acho que é uma palavra que está entrando na vida de todo mundo. Na minha opinião, pode ressignificar política, pode ressignificar um monte de coisa, a maneira como a gente pensa a sociedade. Nós precisamos ser mais solidários e, individualmente, nós precisamos de menos. Nós não precisamos de tudo aquilo que a gente imaginava que a gente precisava. Tantos aprendizados, está sendo um detox, está sendo um detox de necessidades, né? Bastante importante para a sociedade. Eu acho que isso vai mudar completamente as relações, a relação de consumo no futuro, e a gente tem que estar com a cabeça de como é que a gente faz para servir melhor quando isso tudo, durante isso e quando isso passar, e como é que a gente faz para, servindo melhor, poder exercer de fato concreto a solidariedade, que deve ser o bem maior que a gente deve construir para a gente. Gente, é maravilhoso. A gente jamais escutaria esse ambiente de reflexões antes, né? Isso tudo é fruto dessa experiência que, sem dúvida, está nos fazendo mudar. Leonardo, para fechar, o que você traz para a gente de... Bem, para ser breve, né, que a gente já avançou a hora, a única palavra que eu vejo no ponto profissional é que toda empresa virou uma startup, tá? Então, necessidade de caixa, pressão de tempo, incerteza sobre o futuro, cada dia, decisões rápidas. Então, não importa o tamanho do que você seja, todo mundo virou uma startup. Eu acho que esse é o principal legado que vai ficar. Eu acho que tudo aquilo que a gente falava de ambiente de startup nas grandes corporações tinha muita dificuldade de fazer as pessoas entenderem. Eu acho que o coronavírus vai fazer todo mundo entender, porque, por exemplo, essa própria reunião, talvez há meros 3 meses atrás, a gente ia dizer que não ia ter audiência, que não ia dar certo, que o chame ia parar e etc. Tá? Então, eu acho que o mindset de startups agora, a gente vai sair todo mundo com aquele mindset entendendo o que é. Eu acho que essa é a grande lição do mundo corporativo que eu acho que vai acontecer. E no ambiente pessoal, eu acho que a gente sempre se vê, né, como as pessoas se veem como pessoas muito gananciosas, né? Capitalismo, dinheiro, etc. E quando a gente teve que fazer uma escolha, nós como humanidade, entre pessoas versus economia, a escolha foi automática, né?
eu acho que isso demonstra a fé na humanidade, né? Tem 90% dos aviões do mundo no chão. Tem fronteiras paradas e tem pessoas que estão sofrendo, mas, assim, nós, como sociedade, optamos em salvar vidas, não importa quem elas sejam. Eu acho que isso foi a principal lição que eu tirei disso do ponto de vista pessoal. E do ponto de vista corporativo, eu acho que o mundo que vai sair será um mundo, inclusive, muito melhor, porque vai trazer esse mindset de startups para todo mundo. Maravilhoso, Leonardo. Estamos todos em beta a partir de agora, né? Exatamente. Gente, para concluir, eu tenho nossos colegas aqui, o Ricardo, do marketing da GSMD, o Célio Martinez, diretor de marketing corporativo, fizeram algumas conclusões e eu quero compartilhar com vocês aprendizados para que a audiência leve do que nós aprendemos aqui com esses executivos brilhantes. O primeiro deles é trazido pelo Roberto e a questão da importância do número de pessoas, de entrantes, né, de clientes entrantes no online, o que significa que nós precisamos, como bem o Júlio relembra, treiná-los, prepará-los, ajudá-los a lidar com esse ambiente. Então, esse novo contingente nós não podemos tratar como aquele contingente que já estava. Se você é entrante como e-commerce, é mais importante ainda você ajudar os primeiros passos. O segundo é em decorrência do primeiro, do público maduro. Todos nós citamos exemplos de nossos pais que estão fazendo compras pela primeira vez e que nós precisamos considerar no e-commerce a entrada e o fortalecimento do público maduro. Sempre tivemos uma faixa etária média dos dados EBIT de 40 anos, né, Roberto, como uma idade média do web shopper, mas agora nós provavelmente tenhamos uma entrada de um contingente maior que precisa, sem dúvida nenhuma, também de suporte e atenção. O terceiro ponto é a questão de nós termos também um crescimento, né, e uma necessidade de um suporte maior para esse cliente, para que ele, pós-Covid, não regrida, ou seja, nós estamos dando um suporte, um apoio inicial, e nós temos que permanecer nesse tipo de interrelacionamento para que depois, quando sairmos da quarentena, o online não regrida e volte a patamares anteriores. Isso vai depender muito do esforço das empresas, da manutenção desse canal e o entendimento omnicanalidade, né? Principalmente de que um influencia o outro. A outra questão é o desafio de ter estruturas online e transmitir, como o Leonardo bem trouxe, a cultura, pontos fortes. No canal online, nós precisamos trazer também a cultura, precisamos trazer os valores e, como bem lembrado pelo Leonardo também, trazer a estratégia. Não podemos iniciar esse movimento como um mero canal. Ele emana de uma estratégia maior, como o próprio Escobar relembrou, e pela importância que tudo isso tem, nós temos que levar em conta que isso faz parte de um grande guarda-chuva. Bom, gente, finalizando, eu queria também trazer relembrá-los. Amanhã tem um evento super especial com o nosso querido Caio Camargo, o Retail Tech Club. Caio, amanhã dá as coordenadas aí. Exatamente, a partir das 9 horas da manhã também. A gente passou o link um pouquinho mais cedo, a gente pode disponibilizar o link depois para todo mundo de inscrição gratuita também. Temos o Roberto Montanha, que é um palestrante super bacana, que uma linha mais motivacional, mas ele vai ajudar o pessoal a encontrar um pouco mais de energia positiva para esse momento que já está pensando em retomada dos negócios. E todas as edições do Retail Tech Club a gente sempre traz 3 startups. Esse mês a gente está trazendo a Instabuy, a Simplex e o pessoal da Fila Zero. Vai ser muito bacana, todas elas super alinhadas com o momento e vale a pena conhecer lá o modelo desse evento, que é muito bacana também. É a 15ª edição que a gente já está fazendo desse evento, olha que legal. Na quarta-feira que vem, a edição especial do Mercado e Consumo em Alerta, moderada pelo Márcio Gouveia de Souza, terá Adriana Auriemo, sócia-diretora da Nut Bavari, Mauro do Vale Pereira, presidente do Grupo Porto Belo, e Sérgio Borriello, CEO das Lojas Pernambucanas. Você não pode perder. No dia 29, nós temos uma surpresa muito bacana também. Acompanhe as nossas edições, que, sem dúvida nenhuma, o nosso objetivo é inspirá-los e prepará-los para o evento que nós estamos organizando para setembro, de 15 a 17 de setembro, o
Latam Retail Show. Gente, muito obrigado, amigos. Foi muito importante, acho que para Muito todos obrigado nós a essa todos. troca grande. Muito obrigado. Bom dia a todos. Companhias tão boas. Obrigado. Obrigado a todo mundo, obrigado à Beijo, audiência. até mais. Obrigado à audiência, até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.